Senhor, aquilo que é da tua vontade, se o Senhor fazer, do Senhor fazer acontecer nesta noite, pedimos no nome de Jesus que seja feito. Se existem ataduras para serem tiradas nesta noite, que sejam tiradas todas as amarras, as faixas, as ataduras que talvez estejam prendendo os teus filhos. No nome de Jesus, a tua igreja venha para fora. Assim como o Senhor Jesus disse para Lázaro sair da morte, vem para fora. E depois falou para os seus discípulos tirarem as ataduras. Como sabemos que os anjos ministram a nosso favor, estão trabalhando e ajudando no serviço de tirar as amarras e as ataduras de todos nós. Então, ó Pai, se é essa palavra que o Senhor tem para esta noite, então que sejam tiradas todas as ataduras que o Senhor quer tirar nesta noite de cada um de nós. E se a palavra também é esta, então, igreja, vem para fora. Vem para fora, vem para a vida, vem para a ressurreição, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Vem para fora, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amados, a gente tem que ser cooperador de Deus, cooperador do Espírito Santo. Então, eu preciso seguir nessa linha daquilo que parece que Deus está fazendo, certo? Se Deus está tirando amarras, ataduras de nós hoje, da sua igreja hoje, então vamos seguir nessa linha aí. Porque parece que tem mais coisas relacionadas com isso que Deus quer fazer. João capítulo 11 é o texto que a gente vê a narrativa da ressurreição de Lázaro. Jesus está bem perto da cruz. Jesus está nas últimas semanas da cruz. E na caminhada para Jerusalém, das andanças que Jesus fazia no seu ministério, nesses últimos momentos, ele se dirigindo para Jerusalém, passa em Betânia, que era a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E antes de chegar, a irmã de Lázaro corre na direção de Jesus por causa da morte do seu amigo de Jesus, irmão de Maria. E avisa Jesus, no meio do caminho, antes dele chegar, desesperada, por causa da morte do seu irmão, e ela conversa algumas coisas com Jesus, que está no capítulo 11 de João. Vamos ler a partir do verso 18, diz assim: Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro, disse Maria, é Marta. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.
Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aí salta alguns versículos para frente, a partir do verso 38, diz assim: Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Cremos que essa noite é a noite de desligamento, de tirar faixas, de tirar ataduras. E eu quero pensar com você para ministrar objetivamente a respeito disso, mas quero embasar algumas coisas relacionadas ao tema do seminário: governe sobre nós. A palavra de Deus fala que a morte morreu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O autor de Hebreus menciona isso a respeito da morte morrer, porque o autor da vida, que é Jesus Cristo, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e na sua ressurreição garantiu o poder, dispensou o poder, disponibilizou o poder de vida a todos nós que estávamos mortos por causa do pecado, porque também a palavra de Deus fala que o salário do pecado, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o presente, a graça, o dom gratuito da parte de Deus a nós é vida eterna em Jesus Cristo, que é a própria vida, que é o autor da vida. A morte morreu. E para mostrar para os seus discípulos e para as pessoas que Jesus tem o poder sobre a morte, ele traz Lázaro para a vida. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas por causa do amor de Deus manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos nele, como ele falou com Marta, quando nós cremos em Jesus, quando nós acreditamos em Jesus e quando nós redirecionamos toda a nossa vida para Jesus, há um poder de vida que vem sobre nós, que é maior que o poder da morte. Há um poder de perdão que vem sobre nós, que é muito maior do que o poder da condenação. Há um poder que nos faz filhos de novo, que é muito maior do que o poder do pecado que nos fazia bastardos. Há um poder na vida de Jesus que é dispensado a nós, que é poderoso o suficiente para desatar a nossa vida e nos separar do poder da morte e do poder do pecado, nos colocando numa nova condição diante de Deus, nos colocando numa nova relação de pai e filho com o Senhor, nos colocando numa nova dimensão, na dimensão do reino de Deus, onde nesse reino é Jesus no seu amor, na sua paz e na sua alegria e no seu perdão, que governa sobre nós. Não é mais o pecado com destruição, com morte, com roubo, com subtração, com angústia, com culpa, com condenação,
com o inferno que reina sobre nós e determina a nossa conduta, determina o nosso jeito de pensar, determina o nosso jeito de agir, determina o nosso jeito de considerar as coisas, de valorar as coisas, de julgar as coisas. Não é mais o governo do pecado que influencia a minha vida e o meu jeito de ser e o meu jeito de viver. Agora, redivivos juntamente com Cristo, agora, no reino de Deus, esse reino é que me influencia, e essa influência é uma influência de vida, esse poder e essa influência são de perdão, são de justificação. Agora eu penso diferente, eu já não penso mais como quem está debaixo do governo do pecado, agora eu penso como os filhos de Deus pensam. Eu não penso mais em dinheiro como os filhos do pecado pensam, gastando a vida para ter dinheiro, amando as riquezas, sendo escravos da riqueza. Agora eu penso como um filho de Deus, e se Deus me dá o dom de adquirir riquezas, eu coloco tudo a serviço dos seus propósitos na terra. Eu já não penso mais como alguém que consegue as coisas por manipulação, por influência maligna, por articulação malévola. Agora, como filhos do reino de Deus, eu penso de maneira ingênua, mas não tola, de maneira simples, mas não burra. Agora eu penso como um filho de Deus, sem malícia, sem a intenção de manipular. Eu dou de graça, eu penso no bem, a minha cabeça pensa como Jesus. Daí Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo, do jeito que Deus pensa, do jeito que Jesus pensa todas as coisas, é como eu passo a pensar, o jeito de ver a vida, o jeito de ver as pessoas, o jeito de ver a família, o jeito de ver todas as coisas, é como Jesus, já não é mais como alguém que está debaixo do governo do pecado. Todos os jeitos das pessoas que estão oprimidas, opressas, escravas por causa do pecado em muitas áreas, não penso mais a vida familiar, não penso mais a vida sexual como os filhos do pecado pensam. Agora eu penso a minha intimidade sexual como os filhos de Deus pensam. Há uma diferença entre a morte e a vida. Nós somos desatados do poder da morte, chamados para a vida e entramos no reino de Jesus, no reino do Filho do seu amor. Porque Paulo fala em Colossenses capítulo 1, no final do capítulo, fala: nós fomos transportados do império das trevas e colocados por Jesus Cristo no reino do Filho do seu amor. Porque o reino do pecado é de ódio e de escravidão, mas o reino de Jesus é de amor, é de paz, de justiça e de alegria. Daí ele nos chama à vida. Sai para fora da morte, sai para fora do adultério, sai para fora da mentira, sai para fora do roubo, sai para fora da desobediência aos pais, sai para fora da desatenção aos filhos, sai para fora da maledicência, sai para fora da manipulação, sai para fora da licenciosidade nos pensamentos, sai para fora de todo tipo de pecado sexual, sai para fora da manipulação e entra na vida dos filhos de Deus que não precisam gastar energia nenhuma para manipular nada, não precisam gastar energia nenhuma para serem aceitos ou sermos amados, porque o reino de Jesus é um reino de amor, já essencialmente. Não preciso buscar isso, eu é que me submeto ao Espírito de amor que vem sobre mim, que toma a minha vida por fora e por dentro. Daí, vem para fora. E quando a gente atende esse pedido de Jesus, entramos numa fase de sermos desatados. Sermos desatados daquilo que ainda faz parte do túmulo, ainda faz parte do tempo da morte, ainda faz parte do tempo do pecado. São as
ataduras que vieram com Lázaro. Ele veio para a vida, mas veio tudo amarrado. Muitos crentes andam amarrados, atados. São filhos de Deus, mas estão atados. Você acha que é coincidência na palavra de Deus que diz quais são as partes em Lázaro que estavam atadas? Pés e que mais? E o rosto. Quando se enrolavam os corpos, não eram apenas as mãos, os pés e o rosto que se passavam as ataduras. Se passava no corpo todo. Havia um lençol, se enrolava o corpo num lençol muito grande, jogava-se perfume em todo o corpo antes de enrolar, essências aromáticas. Depois se enrolava, se embebia o lençol em outras essências aromáticas, se enrolava o corpo nesse lençol todo aromatizado, se amarrava, aí que era levado para a cova, para a caverna, para o túmulo. E lá era colocado o corpo. Não eram apenas as mãos, os pés e o rosto. Por que você acha que está assim em João? Saiu com as mãos, os pés e o rosto. Por quê? Porque nós precisamos reaprender a andar com Deus. No pecado, nós andávamos nas direções que o pecado apontava para nós. Agora, no reino de Deus, eu tenho que reaprender a andar e soltar as amarras dos nossos pés para aprender a andar com Deus na vida. Porque você acha que as mãos estavam atadas? Porque tudo o que fazíamos no tempo do pecado tinha a ver com pecado. E eram moveres, ações, muitas vezes sujas, porque eram motivadas por pecados ou pensamentos licenciosos. Muitas das coisas que fazíamos tinham como resultado um mal e outros pecados. E muitas vezes não acabavam em bem, nem para nós, nem para as pessoas. Mas agora, como filhos de Deus, as nossas ações são santificadas. No tempo do pecado, se impuséssemos mãos sobre alguém, seria uma transferência de ódio, uma transferência de rancor, uma transferência de mentira, uma transferência de espíritos que escravizariam cada vez mais essa pessoa. Mas agora, como filhos de Deus, nós temos mãos santas. E não é porque a gente ficou perfeito, mas é porque agora o sangue de Jesus está sobre as nossas mãos. É porque fomos justificados pelo seu sangue. Não é porque nos tornamos as pessoas mais exemplares da terra e para cá para nós não nos tornamos. E numa ou noutra coisa a gente é bom exemplo. Por isso que sempre a melhor coisa é olhar para Jesus. Sempre. Acontece que agora no reino de Deus, eu tenho a graça gratuita, desculpa a redundância, a graça gratuita, que é de graça mesmo, a gente não faz nada para merecer, Deus deu, porque Ele quis dar, a gente nunca vai merecer nada de Deus, mas Ele resolveu dar porque Ele nos ama e ponto final. E não importa se você acredita, se você não acredita, não faz a menor diferença, Deus te ama mesmo assim. E não importa também se você não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama, se esqueceu de nós, não nos ouve. Ou isso só acontece comigo? Só comigo? Puxa, vocês são muito santos. Muito melhores do que eu. Então vocês me perdoem porque eu sou assim. Às vezes eu acho que Deus não está me ouvindo. Às vezes eu acho que Deus me pulou da lista de atendimento. Pulou para o seguinte e me deixou para trás no final da fila. Às vezes eu me sinto assim. Vocês me perdoem, porque eu sou assim, fazer o quê? Vocês são muito melhores do que eu. Agora, para os que são como eu, tá, vocês que são muito santos, não estou falando com vocês. Estou falando para os que são como eu. Tá? Pereba igual eu.
tranqueira igual eu, os que são tranqueira, estou falando para os que são tranqueira igual eu. Para esses, é o seguinte, pode ser que a gente não esteja entendendo o que Deus está fazendo. Pode ser que a gente não esteja entendendo nada do que Deus não está fazendo, porque Deus está fazendo algo mesmo quando não está fazendo. E Deus está comunicando algo até quando fica em silêncio. Aliás, coisa ensurdecedora é o silêncio de Deus. Pode ser que você não esteja percebendo, mas Deus está trabalhando. Então não faz diferença se você está achando que Deus pulou você da fila, porque Deus te ama mesmo assim. E Deus sabe o que está fazendo com a tua vida. E vai ter uma hora que você vai entender. Mas fica firme, porque você vai entender. Sabe o que acontece? Essa decisão de Deus de amar a gente de graça, de perdoar a gente de graça, quando a gente se arrepende, e de colocar o sangue de Jesus justificador sobre nós de graça, porque Ele foi para a cruz, morreu pelos meus pecados, e me ofereceu de graça o perdão e a justificação no seu sangue. Ele vem com esse sangue e coloca nas nossas mãos e nos faz justos em Cristo Jesus, e estas mãos, por causa do sangue de Jesus, podem ser colocadas sobre as pessoas, e nesse momento, por causa de Jesus, o que é transferido é amor, é unção, é graça, são dons, virtudes de Cristo, que o Espírito Santo resolve usar a mim para transferir para as outras pessoas, resolve usar você para transferir para outras pessoas. É assim, quem está no reino de Deus, passou da morte para a vida, mas precisa desatar. De repente, nós precisamos desatar os nossos pés, porque temos andado em caminhos maus, temos andado em lugares que o Espírito Santo não entraria. Talvez o curso da nossa vida esteja numa direção autônoma. Não, eu não quero saber o que Deus tem a dizer a respeito disso, que pode ser que a ideia de Deus seja diferente da minha. E se a ideia de Deus for diferente da minha, eu não vou gostar. Então eu prefiro nem orar. Porque se Deus falar comigo, eu vou ficar no mato sem cachorro. Vou ficar numa situação complicada. Porque eu tenho que obedecer. Então é melhor não saber qual é a vontade de Deus para mim, porque assim eu fico numa boa. Tipo, em cima do muro. Sabe? Tipo, querendo ir para o céu, mas não quer morrer. Tipo, querendo ressuscitar, mas também não quer passar pela morte. Tipo, querendo entrar no reino dos céus, mas não quer se livrar das amarras do pecado. Isso não existe. Não existe essa opção de ficar em cima do muro. Por isso que a palavra de Deus, em Apocalipse, lá numa das cartas do Apocalipse, fala assim: antes fosse frio ou quente. Define o lado logo que você quer ficar. Antes fosse frio, porque se é frio, dá para trabalhar com o que é frio para esquentar. E se é quente, é quente mesmo, porque está com Deus. Mas não seja morno, porque a morbidão dá ânsia de vômito. A coisa mais enjoada para Deus, que faz Deus vomitar, é quem é morno, é quem fica em cima do muro. Já pensou em Deus vomitando? É essa sensação que aqueles que ficam em cima do muro provocam em Deus, ânsia de vômito. Melhor que seja frio ou quente, se define logo, meu irmão, porque ser crente meia boca não funciona. Se quer assumir o pecado, assume logo e já procura o pastor. Falou: pastor, é o seguinte, eu sou um pecador e estou assumindo o pecado, o senhor pode me ajudar? Legal, é melhor trabalhar assim. Ó, eu sou endemoniado mesmo, o senhor pode impor as mãos aí para ver o que acontece? Beleza, muito bom, porque assim já define, demônio manifesta logo, você expulsa e já caminha para a salvação. Dá menos trabalho você lidar com endemoniado do que com crente meia boca. Porque crente meia boca dá trabalho para o pastor.
E eu não conversei com o seu pastor para fazer essa mensagem. Não fique pensando coisa assim. É que eu sou um pastor. E eu sei que crente meia boca, meu Deus do céu, livra-nos, ó Pai. Demônio dá menos trabalho para o pastor do que crente meia boca. Não dá. Por isso nós precisamos desatar as amarras. Quais os caminhos que você está andando autonomamente e não está afim de ouvir a vontade de Deus, porque desconfia que Deus vai reprová-lo ou redirecioná-lo? Não, meu querido, tira as amarras. Tira as amarras dos pés. O que é que você está fazendo na sua vida com as suas mãos? Que você desconfia que não é lícito diante de Deus. E as faixas no rosto, no olho, na visão, na mente, no ouvido, estava tudo enfaixado. De repente, eu estou tapando os ouvidos para aquilo que Deus está me falando, fechando os olhos para aquilo que Deus está me mostrando, tapando a boca para aquilo que eu sei que eu preciso proclamar, e que é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como é que está funcionando a sua mente? Ainda está travada por causa do pecado? Você ainda vê filme pornográfico nas madrugadas? Você ainda usa a mentira como ferramenta de manipulação e controle para subir no trabalho, no emprego? Como é que funciona a sua mente? Você ainda manipula os filhos, mãe, para que eles façam a sua vontade, e se coloquem contra o pai, e usar o filho como um aliado contra o marido? A sua mente trabalha assim? Moças, você vai falar mal da amiga, porque sabe que o rapaz que você está interessado na sua amiga. Ouvir um monte de coisas ruins a respeito daquela moça, para ver se dá uma manipulada na situação, para que tudo vire a seu favor. Como é que funciona a sua mente, pastor, líder de célula, diácono, orientador, professor de escola bíblica dominical? Eu sou do tempo da escola bíblica dominical. Como é que funciona a sua mente para conduzir o teu ministério? Você ouve o Espírito Santo ou você cai nas cartilhas que deram certo nos Estados Unidos, na África ou na Coreia do Sul? Ou você para ouvir o Espírito Santo para saber o que Ele quer que você faça no teu tempo, na tua terra, entre aqueles que Deus te deu? Como é que funciona a sua mente? Ainda está presa nos modelos do pecado? Ou agora a minha mente funciona como os filhos de Deus, que como Jesus buscam ao Pai para saber qual é a vontade dEle para todas as coisas? Então, se a palavra da noite é: vem para fora, Lázaro, vem para fora, filho, vem para fora, igreja, então vem. E se a palavra é: desatai, e parece que tem anjo trabalhando para isso já, certo? Então que continuem, né? Mas parece que a palavra de Deus é essa para hoje. Meu querido, abaixa a sua cabeça, presta atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Quais são as ataduras do pecado? O que é que está prendendo a sua vida, e você sabe no seu coração que está relacionado com valores que se vivia no tempo do governo do pecado. Pensamentos que você tinha em sua cabeça funcionando do jeito que os filhos do pecado funcionam. Caminhos que você tem andado, que você sabe que não são caminhos de filhos de Deus.
Talvez hajam ataduras nos seus pés, nas suas mãos e na sua cabeça, que precisem ser tiradas. Talvez você não tenha falado o bem que sabe que precisa falar, mas tenha usado a sua língua para liberar o mal, que sabe que não precisava liberar. Ou então, ao invés de ceder os ouvidos a Deus, tem cedido os ouvidos à maledicência, à fofoca, a palavras indecentes. Talvez hajam ataduras nos olhos, porque podíamos gastar mais tempo observando o que Deus está fazendo, lendo a palavra, olhando pessoas que são bons exemplos de fé. Talvez tenhamos gasto tempo demais olhando coisas indecentes e permitindo que pelas janelas da nossa alma, que são os nossos olhos, imagens de pecado entrem e tomem espaço na nossa mente e na nossa memória. Talvez você lembre de cenas de pecado naqueles momentos que você fica em silêncio e tenta orar, e lhe vem na mente cenas de pecado. Talvez você tenha cedido os teus olhos e ainda esteja cedendo os teus olhos hoje para pecados, ao invés de tentar ver Deus nas suas obras, naquilo que Ele já está fazendo com você, ou na simples leitura da sua palavra. Então, tem ataduras que precisam ser tiradas. Se você tem alguma consciência de que existem ataduras nos seus pés, amarrando você, relacionada a pecados, amarrando você, impedindo você de seguir nos caminhos de Deus, suas mãos, por causa de pecados, fazendo você deixar de fazer o bem, abençoar, ou ataduras na mente, se você tem alguma consciência de que tem coisas para desamarrar na vida, então eu quero te convidar a orar e a falar isso com Deus e pedir ao Pai que te dê mais consciência daquilo que você deve se arrepender, confessar tudo isso como pecado e permitir que Deus ministre na tua vida pelos anjos do Senhor que estão aqui, desatando essas amarras e quebrando essas amarras invisíveis, mas reais. Depois a gente vai orar pedindo para Deus fazer isso, desamarrar e desatar você. Mas primeiro, identifica. Procura não orar por atacado, ora individualmente, especificamente. Identifica qual é o pecado e coloca diante de Deus em oração, em arrependimento, e fala com Deus a respeito disso, porque há poder disponível de perdão a você hoje, há poder de vida para você hoje, há um poder de justificação no sangue de Jesus para cair sobre você hoje. Tudo isso está disponível a você. Sabe por quê? Só porque Deus te ama de verdade, mesmo que você nem entenda e nem perceba. Então, identifica. Eu vou silenciar para você, depois de identificar, você apresentar em oração tudo isso para o Senhor. Faça isso agora, por favor.